O Goiás venceu a equipe do Londrina por 2-1 e eu acabei de chegar aqui no meu prédio, são, deixa eu ver quantas horas, 23 horas e 28 minutos. Resolvi vir fazer esse vídeo porque trabalhei no confronto ali diante da equipe do Londrina, estava na Rádio Band News FM fazendo a cobertura do jogo e sentei aqui nada melhor do que já transmitir para vocês aquilo que eu vi em loco lá fazendo o jogo dessa segunda rodada do retorno, ou digamos a 21ª rodada desse segundo turno, onde o Goiás até então tinha feito 0 pontos, agora chega a 3 de 6 pontos possíveis. O Goiás que bateu um Londrina muito limitado, um time do Londrina não gostei, depois da saída do Iago Teles, do próprio Bruno Santos, o time ficou extremamente limitado. Até conversei com um colega da rádio 95.7, se não me falha a memória, lá de Londrina, sobre essa situação. Ele elogiou muito o Bruno Santos, elogiou em partes o Iago Teles, em alguns momentos que ele fez bem lá e outras coisas deixou a desejar. Perguntei do time também, ele falou que saiu, falou assim, cara, a gente saiu ganhando do Grêmio Novo Horizontino, depois tomamos de 4, então é um time que tem as suas limitações. A verdade é que o ataque muito inoperante, com William Potker, Gilberto, Raí Nascimento, o próprio Pablo Diego, um ataque que quase nunca incomodou o Goiás. Ele chegava a ter uma certa dominância em alguns momentos com a posse de bola, mas chegava ali no último terço e não conseguia saber. Sabe quando você chega ali no último terço e te fala, e agora, o que eu vou fazer? Não tem ninguém na área, não sei se eu jogo a bola lá, vamos rodar por trás. E rodava essa bola por trás e nem sempre eram tomadas as melhores decisões. A verdade é que o torcedor, qual que é a sensação que eu vou transmitir, que eu penso, tá? Isso é o que eu penso, todos os meus vídeos são aquilo que eu penso, aquilo que eu leio sobre os jogos, aqueles números, então é só exatamente a minha opinião para que o torcedor fique sempre bem atento com isso. Eu vejo que o torcedor sai hoje com a retina de ver um time que ainda carece de muitas coisas, um Cadu Mineiro muito abaixo, para ser o número 9 do Goiás, um time que ficou habituado a ter Grafite, a ter Souza, a ter Dil, a ter Fernandão, a ter jogadores no passado que eram referências, até ele usa a mesma camisa que já foi do Walter, né? Então é um jogador que muito limitado, tem hora que ele parece ser esforçado, mas ele tenta enganar ali, tenta ir, mas não vai. Muito, assim, participou do gol ali, disputando a bola aérea, em que Cadu Souza aproveita, mas a verdade é que tanto ele quanto o Anselmo Ramon deixam muito a desejar. E por falar em Anselmo Ramon, até na entrevista, assim, perguntado quando saiu a escalação, o que eu faria de diferente, eu falei que tentaria trazer o Anselmo Ramon, até usei exemplo do treinador do rival, né, do outro time aqui de Goiânia, no qual eu até teço um comentário, falei, mas o outro treinador chegou e recuperou o jogador que estava morto com o Bertolozzi. Mas será o que se passa, né? E fui perceptivo. Hoje não podemos acompanhar os treinamentos do dia a dia, como era antes, né? Então, assim, fica mais complicado a gente tecer um comentário como o cara é no dia a dia. Então, o que sobra para a gente, principalmente para mim, analisá-lo, é quando ele entra em campo. O Anselmo Ramon entrou, teve aí 26, 28, vamos pôr nessa casa aí minutos para poder atuar. Se ele correu 2 km, é muito. Claro que é uma expressão, não sei quantos quilômetros ele correu ainda, não tenho acesso a esses dados, porque acabou o jogo agora há pouco, mas de fato, um jogador que falta agressividade, que falta profundidade, que falta equilíbrio, ele entrou totalmente desligado da partida, entrou com uma forma sonolenta, entrou muito abaixo do que a rotatividade do jogo pedia, teve a oportunidade numa transição, Lucas Lima, faltavam 3, 4 minutos para acabar, tá? O jogo, Lucas Lima dá um pique de 60 metros atrás do meio campo, para dar opção para ele no último terço, tinha o Djalma aberto pelo lado esquerdo, ele corta o defensor do Londrina na entrada da meia-lua, bate de esquerda, uma finalização horrível, uma finalização fraca, uma finalização de um jogador que está totalmente fora do tônus muscular, fora da aura que os outros jogadores estão tentando construir ali. A verdade é que o Goiás hoje, ele depende demais no último terço do Cadu Souza, que é o artilheiro do time até o momento, agora chega a ser 6 gols nesse campeonato, ele que tinha sido titular só contra o Goiatuba no Campeonato Goiano e contra o Vila Nova no jogo, no Clássico pela Série B, e o jogo com o Clássico foi lá na 7ª rodada do primeiro turno, e depois volta a figurar no time do Leandrão contra o Náutico, já no final do primeiro turno, e aí é onde entra o Moser, mantém a titularidade dele, e nas mãos do Moser ele vem sendo uma peça fundamental, já chega a 6 gols, o Goiás hoje depende demais dele, o Goiás hoje, todas as ações do Lucas Lima procurando o Cadu Souza, o zagueiro quer esticar uma bola no Cadu Souza, então assim,
está sobrecarregando? Não, porque é um jovem, é um menino que quer, é um menino que está buscando o seu espaço, está ajudando o sistema defensivo. Muitas das vezes eu vi ele compondo ali, ajudando o Nicolas, e olha contra um time limitado, e ele está fazendo bem esse papel, tanto ofensivo quanto defensivo. A verdade é que o Goiás carece demais de um atacante de referência, o Goiás sente falta e está assim, carente. E também, falando em carência, o que me chamou a atenção é que o Moser tinha Jean Carlos e tinha Esli Garcia no banco de suplentes e chama para entrar o Djalma para terminar no último corredor do último terço, ou seja, Nicolas e Djalma fazendo o corredor esquerdo ali. Então, assim, me chamou a atenção essa mexida, não sei até que ponto o Jean Carlos e o Esli têm essa moral com o treinador por terem treinado ao longo desses 15 dias, não é possível que eles não conseguiram convencer que seria uma boa aposta para a entrada no segundo tempo. A verdade é que eles nem sequer levantaram do banco de suplentes, hein? Ficaram ali o tempo inteirinho, e deve ser difícil para o Jean Carlos, que jogou aí 16, 17 partidas, se eu não me engano, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, mas nem sequer levantar do banco e ver Djalma, lateral esquerdo, terminar o jogo no último terço do campo. Olha, se fosse eu, ia me sentir extremamente assim, putz, o treinador não está dando moral para mim, o que se passa, né? Nossa, eu ia preocupar, eu ia começar, no mínimo amanhã eu ia acordar preocupado, mas vai entender a cabeça de jogador. O melhor setor do Goiás é o meio campo, isso é disparado, tem Lucas Lima, tem o GG, tem o Lourenço, tem o Felipe Machado, tem o próprio Juninho, que até em momentos hoje não comprometeu, digamos assim. Eu penso que é o elo mais, não é fraco, é o elo mais assim, que destoa um pouco, digamos, dos demais jogadores. A verdade é que o Goiás ainda tem Lucas Rodrigues para entrar nesse meio campo, tem o Brian também, que eu soube lá no intervalo uma situação que ele tinha pedido para sair, mas o clube interessado era o Atlético Goianiense, e o presidente do Goiás falou que não liberaria ele para lá, então ele deve permanecer aí, a janela está na iminência de fechar também, então ele deve permanecer aí, e o Brian também pode ser uma aposta aí na sequência do campeonato. A verdade é que o Moser, ele me lembra do Moser do Curitiba, quando ele insistiu em não colocar o Josué, foi até questionado, né, por um repórter lá, e ele respondeu, não me lembro se o teor foi a questão do Josué, mas eu lembro da resposta do Moser, é por isso que você é jornalista e por isso que eu sou treinador de futebol. Foi meio arrogante com o profissional da área, mas a verdade é que o Moser não está conseguindo fazer com que o time do Goiás encante. E em uma Série B resultadista, tudo certo. Foi lá, cumpriu, não negociou a vitória, não negociou perder pontos para o Londrina, que é um time limitado, cumpriu, foi embora e está feito, 3 pontos na capanga. Mas a verdade é que o time dele ainda não encanta, não consegue ter um volume de jogo aceitável, não consegue ter um dinamismo, umas ações ofensivas, triangulação de bola parada. A verdade é que o Goiás conta muito hoje com um sistema defensivo que ele entrega bem o básico, com Rodrigo Soares e Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, e também o Ramon, consegue entregar bons resultados ali, boa performance em termos de tomar gol. O Goiás é um dos piores ataques também, tem o Juventude, tem o Goiás, tem o Criciúma, que fizeram poucos gols nos times que estão lá em cima, mas a verdade é que o Goiás ainda, eu vejo que ele depende muito da criação do seu setor do meio campo e se o seu sistema defensivo vai estar no dia bom e não falhará, porque se depender lá da linha de frente, é só Cadu Souza e muito Cadu Souza, porque os outros não estão conseguindo agregar em nada para esse Goiás Esporte Clube. Enfim, venceu o Londrina, cumpriu a tarefa, cumpriu a missão. No final do encontro, o Lourenço deu uma entrevista bem polêmica, no sentido de, quando questionado, ele não é obrigado a responder, tá? Antes que comece a criticar, ele foi perguntado, se a pergunta foi indiscreta ou não, ele tinha a opção de falar, não respondo sobre isso quem responde é o meu diretor, mas não, ele fez questão de falar assim, vou ser bem sincero, incomoda sim, senhor, incomoda, está atrasado, nós vamos ter reunião essa semana, e deu a impressão e a sensação de que quem está comandando o vestiário, entre aspas, quem tem as tomadas de decisão são os próprios jogadores, no sentido de se acolherem, no sentido de conversar com o Michel, no sentido de pedir um posicionamento. Esses são os jogadores que estão ali abraçando a causa. Foi essa sensação que eu tive ao ouvir a entrevista do Lourenço. Quem tiver oportunidade, escute, porque ele foi bem incisivo no sentido de falar, vamos ter uma reunião, precisamos de mais apoio, ele usa esse termo, né? Precisamos de mais apoio, vamos ver de quem que é esse apoio que ele cobra, né? Apoio da diretoria maior, do apoio do Michel, ou um apoio financeiro que possa vir de fora. Então, assim, a verdade é que o Goiás
tem que resolver logo esse transfer ban, tem que resolver logo a dívida que deve para o Ramon e tem que procurar solucionar os problemas financeiros dentro da sua própria casa, porque não adianta o time que quer subir ficar vivenciando com tantas informações externas de problemas financeiros. Aí amanhã surge outro, depois surge outro, e assim você nunca está no foco 100% do trabalho. E para que o Goiás não lamente mais um ano na Série B, é melhor solucionar isso agora e arrumar dinheiro emprestado com quem for, sem saber como vai terminar a temporada, mas que pelo menos dê margem para os jogadores e acreditar que vai ser pago um premiação nessa reta final, que vai ser pago um dinheiro em dia, o salário, dia 5 é dia 5. Então, assim, espero bem que o Goiás se organize. 1-0, xoxo, 1-0 magro, não gostei do que vi, mas o Goiás cumpriu, foi resultadista, 7ª posição, 32 pontos, agora vai para o jogo difícil contra o Criciúma fora, enquanto em Goiânia teremos Atlético e Vila Nova no jogo de número 3 da rodada do Brasileirão da Série B. Fechou? Eu vou descansar, porque eu estou bem cansado mesmo, confesso que meu olhinho já está aqui, piscando, ó, querendo fechar, vou tomar minha ducha, acredito que até meia-noite e 20, por aí eu devo estar na cama, agora são 23 horas e 41 minutinhos, fique com Deus, deixa o like, espero que você goste, foi essa ilação que eu tive do jogo, cumpriu, o Moza ainda precisa melhorar, encantar o torcedor do Goiás, vai para um jogo difícil, mas é verdade que o Goiás pode em 5 dias diminuir para 5 pontos, a diferença que antes da rodada era 11, fechou? Forte abraço, fiquem com Deus, um beijo grande no coração de cada um e obrigado por compartilhar o vídeo, deixar o like, entrar no nosso canal, falar bem do canal que está crescendo gradativamente, Deus abrindo portas, é isso que eu fico mais contente, porque tudo que eu me proponho a fazer eu faço com carinho e sempre foi assim que eu sentei aqui para fazer esse material logo após o jogo, porque eu estava lá, então nada melhor do que eu fazer, fechou? Forte abraço para vocês, bom descanso.